Salve, rapaziada, eu sou o Luan e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um React. Hoje, rapaziada, continuando aqui o nosso React aqui, a gente reagiu ao Zero Inashi falando de Pokémon, agora apareceu um vídeo do Kaká aqui pra mim, rapaziada, o mestre Pokémon. Kaká é o mestre Pokémon? Toma cuidado, Kaká, que eu vou tomar seu posto, hein. Não sei jogar Pokémon competitivo, acho que o Kaká também não, mas tô ruim em batalhas. Mas vamos ver aqui, o Kaká vai explicar pra gente tudo sobre as novas megas evoluções de Pokémon Legend Z, A, o Z, E, o A, Z. Você conhece a Mega Kaká Vascaíno? Ah, não. Ah, não, Kaká, você virou meu rival. Eu não gosto mais do Vasco. Olha que o do Rio de Janeiro, o Vasco era o meu favoritinho, assim, que eu gostava dele. Mas depois do 6-0, aqui, Evolução de verdade? Mega Evolução é sobre a forma de um God Pokémon Vasco, mas... mudar para aumentar o seu poder momentaneamente. E com essa mudança, alcança então uma explosão de mais 100 em suas estatísticas, que são representadas fisicamente pela transformação do Pokémon. Com isso, todos os seus designs são pensados com essa temática em mente, no aumento estatístico e aumento da força dele, tudo de acordo com a ideia inspiracional do Pokémon em si ou da sua linha evolutiva. Mas Essa o que mega isso aí quer virou dizer? pato. Isso quer dizer que a forma que são representadas essas mudanças, que eles evoluem para além do seu limite ao Mega Evoluir, varia. Tanto que existem grupos diferentes de Mega Evoluções dentro da própria Mega Evolução. A gente até recentemente... Eu não cheguei a jogar os outros jogos do Pokémon. Era do 3DS, que eu não tinha 3DS. Agora eu tenho, mas não cheguei a jogar ainda. Preciso jogar pra falar. O Pokémon XY e aquela Pokémon Alpha Sapphire ou Omega Ruby, sei lá, alguma coisa assim. Eu também não cheguei a jogar. Preciso jogar. Eles que têm as megas evoluções. Eu não cheguei a jogar eles. Então, aqui no Legends EA é a primeira vez que eu tenho uma mega evolução assim, que eu sempre quis ver como que é essas mega, porque o Gigantamax, aquele da cristalização lá, é legalzinho, mas as megas eu achei mais legal. Mas vamos... Comentamos sobre isso num vídeo aqui no canal, falando das coisas mencionadas na Pokédex de cada um desses Pokémon que Mega evoluiu lá atrás na sexta geração de jogos, onde a gente aborda essas divisões que separam e explicam tudo sobre a mecânica. Mas hoje nós vamos fazer algo parecido, fazendo isso para explicar e entender quase todas as Mega Evoluções novas de Legends EA. Não são todas, porque os iniciais e os 2 megas finais do jogo, que são spoiler, a gente vai fazer um vídeo próprio sobre cada um deles. Vamos começar pelos megas Pokémon novos, cujo tema é DNA, o fator genético para sua mega evolução. Graças à mega evolução, Drampa tem as suas células reinvigoradas, voltando à juventude. É um dos temas da mega evolução que nós já vimos, por exemplo, com Ampharos, Salamence e Aerodactyl. É a volta de genes antigos, tanto em termos históricos da linha evolutiva darwinisticamente daquele Pokémon, ficou mais novo. Assim, por exemplo, Roaring Moon sendo o passado do Salamence e a sua Mega referenciando isso, como também a referência à sua pré-evoluções. Pensa no Ampharos com cabelo igual às suas pré-evoluções. No caso do Drampa, isso o transforma em um Raijin do Pix, sendo um dragão com poderes de manipular a atmosfera para invocar tempestades, um poder do próprio Raijin, mas que também referencia dragões japoneses e chineses. Mifukung? Sendo um... não sei, parece ser diferente do que eu vi lá do trailer. Vai lançar um novo Black Myth e vai ser de outro carinha sem ser o Kong. Parecia esse cara, mas acho que eu devo ter me confundido. Dragão com poderes de manipular a atmosfera para invocar tempestades, um poder do próprio Raijin, mas que também referencia dragões japoneses e chineses, como por exemplo Shenlong, não aquele, mas sendo um exemplo, já que ele é o mestre das chuvas. Inclusive, ao enfrentar essa mega, começa a chover no jogo, talvez já mostrando sua habilidade que virá, coisa que não tem nesse jogo aqui e explicaremos só quando eles chegarem no Pokémon Champions. Na forma normal, o Pokémon já é um dragão, mais aposentado. O seu tipo normal é sobre como ele viraria de um dragão bolado para uma coisa mais calma, pacífica. Então ele é um dragão velho. Ele já tem esse tipo de poder climático no seu histórico de vida. Mas aqui é muito mais energético ao fazê-lo, sendo até a mega mais simples de entender. Rejuvenesceu, voltou ao que era antes, ficou ainda mais energizado, mas em alguns casos, o Pokémon volta a uma época onde a sua evolução final não existia, sendo o caso... Dragonite no começo eu achei estranho e feio. Mas me acostumei, eu acho, e tô achando bonitinho essa Mega Dragonite. Eu quero um. De Dragonite,
Seu visual nessa forma é totalmente uma referência a Dragonair, e tudo dele volta nisso, não só por aumentar a gentileza e sendo mais misericordioso, mas em seu visual, com as asas na orelha igual à sua pré-evolução. Como o próprio Pokémon é baseado em Imugi, o dragão coreano que, ao viver por muito tempo, recebe uma joia dos céus, o permitindo virar um verdadeiro dragão, ele aqui está na fase de transmutação entre os dois, ainda absorvendo os poderes da joia, estando numa transição então entre Dragonair e Dragonite, sendo agora o mais forte de si. Lembra da temática de Megas e a explosão do poder? É quase como se o poder da Mega Evolução procurasse na timeline inteira da história do Pokémon qual momento ele foi mais forte e perigoso, e tenta fazer o Pokémon chegar o mais próximo disso. Além disso, visualmente, ele também referencia a Serafins, anjos com 6 asas, igual ao pseudo lendário aqui, tendo 2 asas cobrindo seu rosto e mais 2 cobrindo seu pé, além das 2 no meio. Literalmente o que acontece ao Mega evoluir. Megas falam de poder. Pensa em Electros. Ele agora gera 10 vezes mais energia nessa forma, descarregando tudo isso com seus braços novos. 3, né? Esses que são Electric falsos feitos de muco, que o Pokémon cria. Por quê? Vamos entender. Um dos poucos Pokémon daqui que nós já fizemos um vídeo inteiro sobre. Esse Poraquê referencia essa mucosa produzida por enguias e poraquês para se manter úmidos e os proteger de bactérias. Provavelmente sendo um tema do Pokémon também conseguir sair da água e conseguindo começar a sua vida independente dela no ar. Por isso também esses 2 braços fazem com a boca esse mais e menos alternando entre si. Parece um começo rudimentar de como surgiu a capacidade de levitar desse Pokémon. Ele, alternando as polaridades de cada lado, conseguiu encontrar uma forma de ficar levitando, fazendo ainda mais sentido da habilidade Levitate do Pokémon na sua forma original. Além disso, criando esses 2 clones de uma pré-evolução não existente, é como se ele usasse esse apoio para ser mais forte. Sendo 3, ele conseguiria ser melhor para lutar com seu oponente. Ainda mais falando de uma questão temporal, é como se ele protegesse os próprios bebês. Ou então o seu passado. Mega evolução não é muito logístico. Mas, por último dos que referenciam um passado diretamente desses Pokémon, Scolipede tem um veneno que brilha. Esse, inclusive, que o deixa mais perverso, já que afeta sua mente. Um dos outros temas de Mega Evolução é sobre a agressividade delas. Mas, focando nele em específico, visualmente o Pokémon referencia também a sua pré-evolução, tendo essa sua armadura as literais cores da sua pré-evolução Repeat, basicamente o usando como escudo. É um tema muito bom com o personagem que usa ele, já que o grupo do personagem usa Pokémon Veneno e Metal. Então aí, essa armadura fica bem temática com o tipo aqui ausente. Além disso, graças ao veneno, o Pokémon atinge novas cores nunca vistas antes. Um tema comum a animais venenosos. Pensa sempre que quanto mais colorido o animal, mais chance tem dele ser venenoso. É uma coisa que serve muito de alerta para outros animais que predam esses pequenos animais coloridos. É mais uma vez a biologia do mundo real afetando as ideias visuais dos Pokémon. Assim como também podemos traçar um paralelo a atavismo aqui, já que Scolipede recupera a armadura da sua pré-evolução sendo representada em si. Mas chega de inspirações do mundo real. Clefable tem uma das inspirações mais engraçadas e que aborda o tema anterior, de conexão ao DNA de antepassados, tendo referência a Clefairy, mais especificamente a do mangá de Pokémon, além do tema de algumas megas, onde só forma uma tentativa de redesign da ideia original. Clefable e toda a sua linha evolutiva tem como tema Coelho Lunar. Coelhos, aliens que vivem na lua e tudo mais, e por isso que eles são fadas, seres folclóricos não claramente dracônicos, e sendo do tipo voador, porque voaram até a Terra. Isso por si só já explicaria suas asas terem crescido durante a sua mega evolução, já que agora esse Pokémon tem esse poder como seu foco principal, mas esse crescer das asas é foco da onde vêm os poderes, já que no caso o poder da luz da lua é usado pela linha evolutiva para controlar a gravidade, quase parecendo que as asas não têm um poder real de voar, e sim sendo uma manifestação física do poder emanando do Pokémon. Além disso, essa mega, assim como a do Raichu, que explicaremos quando sair a DLC, volta à pré-evolução no visual, porque, no caso, ambos Pokémon eles são mais famosos na sua pré-evolução, com Clefairy sendo muito mais famosa no geral, já que Pipi, como é conhecida em japonês, é a estrela até do mangá Pokémon Pocket Monsters, um mangá pouco comentado, mas que o personagem principal tem Clefairy como um dos seus Pokémon principais. Essa que é referenciada na Mega pelos seus olhos. Além disso, falando sobre o seu visual, seu chapéu nessa forma parece muito uma beret,
que é uma boina que foi criada no norte da Espanha e no sul da França. Irônico. Além de também, ao todo, o Pokémon é bem visualmente parecido com uma borboleta, uma manifestação de fadas em alguns folclores também. E já que nós falamos de referências da base inspiracional do Pokémon sendo reimaginadas, Starmie é o maior exemplo disso. Daria pra fazer um vídeo inteiro só sobre a Starmie e farmar muito conteúdo em cima desse Pokémon que tá sendo a forma mega mais odiada da comunidade. Mas quanto mais o tempo passa, mais as pessoas vão vendo a forma do Pokémon dentro do jogo, que é como o design foi pensado para ser visto. Por isso, cada vez mais vão gostando do seu design. Acho que eles fizeram pra combinar toda a sua forma é pensada. Não sei se fizeram a menininha pra combinar com a Mega ou essa Mega pra combinar com aquela menininha ali, mas eles ficaram meio que combinando. Quando ela apareceu, ela vai ter a Mega da Starmie. Mas, tipo, os dois combinam bastante, ficam mexendo, dançando, assim, e não sei se é isso, né? Mas tem alguma outra referência a essa Starmie. Podem ser meio bobona e nem um pouco séria. Igual, por exemplo, Mega Slowbro, coincidentemente, outro Pokémon psíquico e água da primeira geração que evolui de forma especial. Nossa, quem diria, né? Mas seu corpo humanoide é uma referência múltipla. Primeiramente, Pokémon como um todo foi inspirado principalmente por Ultraman Capsule Monsters, um tokusatsu. Parece mesmo um Entre Megazord. vários desses que são extremamente famosos no Japão, estão vários que são a base de vários dos Pokémon de Kanto, entre outras regiões. Fizemos até um vídeo inteiro sobre isso aqui no canal, mas o interessante é como a linha de Stario é literalmente uma referência à estrela principal de Ultraman, fazendo até os mesmos sons no seu Cry, fazendo os mesmos sons na sua joia no peito, e até fazendo a mesma pose, sendo essa referência só para os verdadeiros. Uma dublagem, acho que é em francês, que ela faz... Parece que tá gemendo. Os fãs de Pokémon raiz, que são aqueles que viram o anime lá atrás e prestavam atenção no que acontecia, mostrando aqui a diferença entre o fã e o fanboy. Com isso, também vale falar de outras duas referências mais nichadas sobre esse design. Primeiro, o famoso filme japonês de 1956, O Alerta do Espaço. Esse que é sobre aliens que nem estrelas do mar, mas que assumem uma forma humanoide para se comunicar com humanos. Esse que, sim, você pode até duvidar que seja a inspiração de primeira, porque filme japonês de 56, nem mesmo que são os mais velhos dentro da Game Freak devem ter assistido isso. Mas eu discordo, porque literalmente no jogo eles fazem uma sidequest inteira referenciando isso com a Starmie. Geralmente quando você joga o jogo você acaba notando mais coisa. Além disso, uma outra referência nichada é mostrada diretamente na Pokédex do Pokémon, falando sobre como é possível que esse Pokémon queira substituir os humanos, que é o tema principal do vilão de Earthbound, Mother, que literalmente é a pose de referência da animação quando Mega evolui esse Pokémon. Ele fazendo a pose de braços igual aos aliens daquele jogo, colocando o braço em cima da cintura. Isso se dá por alguns motivos. Primeiro, a Game Freak é japonesa. E surpresa, se inspira em coisas japonesas. Nossa, que descoberta do milênio isso. Além disso, os criadores de Mother estão literalmente trabalhando na Creatures Inc. até hoje. Creatures sendo 1/3 dono de Pokémon. Creatures, que inclusive, são responsáveis pelos modelos 3D dos Pokémon desde sempre. Sim, nunca foi a Game Freak que fez os modelos 3D. E só pra terminar com a referência piada com o nome do Pokémon, Hitode, estrela marinha, também pode ser lido como mão humana. Então, desde sempre, tudo sobre esse Pokémon foi referência a humanos, humanos vestidos de estrelas, aliens esquisitos, e a sua Mega não seria diferente. Já uma Mega que muda, Barbaracan em sua base. Ele é uma referência a várias mãos de bárbaros que invadiram países ao longo dos tempos. Ainda mais numa região onde tem como tema a guerra entre duas nações que mataram muitas pessoas, assim como depois Azei e Lysander em XY também cometeram atrocidades, o tema das barbaridades é algo básico para entender esse Pokémon aqui. Mas a sua Mega Evolução tem um tema ainda mais forte. Esse que usa suas mãos para brincar com seus oponentes. Ele tem uma associação maior ao lado pedra forte e briguenta do que a base do Pokémon, que é uma craca na água. Por isso muda a tipagem para lutador. Mas definitivamente não só. A sua cabeça ela muda o sinal que faz com a mão para a mão chifrada, usada tanto no heavy metal quanto por algumas culturas europeias para chamar os outros de corno. Além de também, isso ser associado ao demônio por algumas culturas religiosas. Por isso não tendo o tipo sombrio, já que essas associações são baseadas em nada. Mas, no caso da Mega, o seu dedão não segura os dedos e os significados japoneses são diferentes, então tudo que a gente falou até agora pode ser menos importante.
podendo ser muito mais sobre outras coisas. Como, por exemplo, esse é um sinal usado no Japão para apontar para alguém que está bêbado. Levando em consideração o estilo bêbado usado em vários animes, talvez explique também a sua tipagem lutador e o seu estilo de luta visto nos jogos, onde ele ataca sem parar o oponente depois de uns segundos parado. Além disso, esse sinal também é usado para algo tipo saúde. Nós temos essa fala para quando alguém espirra, sendo aqui, na verdade, usado no Japão para afastar má sorte, quando se passa por algo que dá azar. Por exemplo, balançar a mão fazendo esse sinal assim que você passa por um gato preto, ou uma bikunin, ou qualquer coisa que dá azar, que também explica sua tipagem ser aquele que ganha do sombrio, do azar. Além disso, no hinduísmo, várias vezes, vários deuses e semideuses são representados com várias mãos. Asuras, por exemplo. Essa parte também pode ser inspiração do Pokémon, já que o Karana Mudra e o Mudra Apana utilizam sinais parecidos com o do rosto do Pokémon, sendo esses sinais que servem desta mesma forma para defender as pessoas do mal, juntando as duas coisas, sendo os deuses assim, com várias mãos que protegem as pessoas. E inspirações temáticas dos Pokémon base são geralmente o motivo das suas Mega Evoluções serem como são. Claro, o fogo do Pyroar alcançar mais do que 10.000 graus Celsius é temático com a questão de explosão do poder das Megas, e por isso seu cabelo faz o que faz. Ao invés de ser um Pyroar, agora são a juba de 2. Um macho e uma fêmea somados, que nem a gente já viu várias vezes em várias Megas de basicamente dobrar o poder do Pokémon, como se ele somasse a si uma alma de mais um, fazendo literalmente aqui, somando os cabelos. Mas ainda melhor, esse cabelo que no macho significa grande no sentido de grandeza e fogo, agora virou um kanji para chamas, já que somou os dois e formou os dois juntos. Eles botaram o cabelo por trás do kanji que eles quiseram aumentar o tamanho do fogo que era representante do Pokémon. É uma bobeira muito engraçada, mas seu visual é ainda mais interessante. A Dex menciona que o Pokémon balança a juba em defesa dos seus aliados. Movimento que vemos quando ele ataca. Esse mesmo movimento referencia uma famosa peça de teatro kabuki sobre um leão que protege o seu grupo, explicando também as mudanças na sua cara, onde estão pintadas igual nas peças de teatro mencionadas. Parece um leão. Agora, indo de uma das mais odiadas por vocês para uma das minhas favoritas, Phalanx pega a questão de melhoria focada no combate e eleva a maior graça possível na forma que o design termina. Virou um robozinho. Pokémon, uma franquia toda construída em cima de Tokusatsu, ele pega a questão principal de vilões e Super Sentais e fazem o seu maior inimigo, aquele que luta pelo bem, porque ele é lutador. E o Phalanx vira um Megazord com isso. Isso é a formação de batalha definitiva. O ápice da força desse grupo de Pokémon, tá explodindo sua força ao máximo, já que antigamente o Pokémon referenciava a falange, uma formação de infantaria de guerra. Aqui, agora assumindo a verdadeira formação de guerra mais forte. Essa forma não é só sobre o laço do treinador e o Pokémon, que é uma coisa comum a Mega Evoluções, já que aqui ele é só possível se a tropa e o chefe principal têm o maior laço possível também, sendo capazes de trabalhar em grupo, literalmente, a simplicidade maior na hora de pensar o design, mas a melhor execução de todas. E isso contrastando bem com Frostlass, que de base inspiracional é a quem mais faz referências, mas sendo bem simples na sua execução. Isso porque com seus poderes, congela tudo e qualquer coisa. Referência na Dex dela a Yukiona, o yokai que inspira o Pokémon. Mas onde ela difere da sua forma normal é em seus chifres. Esses que representam uma conexão do Pokémon, na verdade, a sua outra linha evolutiva, Glalie. Essa aqui é um Oni, o motivo dos seus chifres aqui, literalmente conectando as duas linhas evolutivas nessa forma. Talvez Mega Glalie tenha o seu poder de congelamento por causa de Frostlass, e no caso aqui, o chifre por causa do Glalie, literalmente conectando ambas linhas. E a partir daqui, nós começamos a lista de Megas onde a inspiração são mais focadas no tema de poderes do Pokémon do que em relação à inspiração original deles. Já que esses Pokémon em si são mais simples, sem ser muito temático com alguma coisa além de força. Mas vale mencionar, existe uma grande chance dessas formas Mega aqui serem baseadas em kaijus e vilões de Super Sentai. O momento Power Ranger onde o monstro fica gigante para lutar, mas que não necessariamente eu consegui achar alguma referência diretamente. Se algum de vocês gosta muito de Tokusatsu, conhece pessoas que sabem de Tokusatsu, Super Sentai em específico, ou alguma coisa assim, deixe nos comentários, porque você pode ser o primeiro a comentar sobre uma verdadeira inspiração de uma dessas Mega Evoluções. Mas vamos lá.
Victreebel ele aumenta o volume de ácido produzido pelo seu corpo, sendo essa a principal arma de combate do Pokémon. Dito isso, seu corpo ele não consegue acompanhar, e a sua forma de porongo se dá por isso. O Pokémon tá cheio de veneno e vazando, então o seu corpo até mesmo se enrola com suas vinhas para se segurar, ajudando na contenção desse seu poder. Esse foco do corpo em segurar a vida do Pokémon no epicentro do veneno faz com que as pontas do Pokémon comecem a falecer, num tom de cores de outono, para referenciar essa questão do corpo estar sofrendo. Essas vinhas segurando sua boca também se inspiram na mesma coisa que acontece com as vinhas das plantas da mesma espécie, que inspira o Pokémon. Skarmory é um dos que menos mudou em silhueta, mas esse Pokémon que já não pesava tanto 50 kg, já que é um pássaro de metal, ele acaba ficando ainda mais leve ao Mega Evoluir, perdendo 10 quilos. E isso ajuda a entender suas questões de mudança estatística. Afinal, agora o Pokémon voa mais rápido que a barreira do som e ataca com as garras muito maiores e afiadas. A questão base do Pokémon ser metal pelas penas pontudas como espadas, essas que foram afiadas desde o nascimento, onde o berço do Pokémon foi construído de arbustos mais espinhosos de cada uma das regiões que você o encontra, cresce aqui na questão ofensiva dele por agora está muito mais afiado, perdendo os pedaços de ferro que não importam mais, já que agora ele quer ser um objeto cortante em alta velocidade. Ironicamente, me lembra até um pouco da Kartana. A Mega Evolução, no caso, faz isso com vários dos Pokémon, crescendo sua forma principal de combate. E em Excadrill não é diferente, aumentando suas brocas que têm a força bruta muito maior, podendo destruir tudo pelo caminho se entrar com as suas garras nas mãos e cabeça na formação correta de broca. O seu tipo metal cresce em detalhe no seu corpo, fazendo placas de aço nas suas costas e seu peito, mostrando foco na parte de ferro ao Mega Evoluir, sendo isso o que explode dentro dele. Magiscraft passa a usar a sua pele não só como calça, mas agora ao sair por completo do seu corpo, essa pele que é uma referência à capacidade dos lagartos de soltar elas após crescer além do seu tamanho, essa mesma agora é usada como um casaco protetor no corpo inteiro. Aquela capacidade defensiva alta do Pokémon fica ainda maior, já que essa muda que ele fez solta uma camada, essa que é a parte agora que Mega evolui principalmente. O seu corpo não fica muito diferente da forma normal, então o que muda principalmente aqui é essa pele. Pode ser que então seja uma referência de Mega evoluiu, o corpo cresceu, saiu daquela pele e usou ela como defesa. Por isso a sua pele é muito mais resiliente, aumentando suas defesas e deixando o Pokémon muito mais ofensivo. Essa sua forma é ainda mais interessante porque essa Mega ela é conectada diretamente a Navin, o treinador costureiro do time MZ. Então, esse foco na roupa do Pokémon faz sentido tematicamente, assim como a gente mencionou o Scolipede mais cedo. Mas um vídeo falando sobre as Mega Evoluções em relação aos seus treinadores fica para um outro momento. Nessa temática de Megas e poder, Mega Chandelure é capaz de converter ódio em poder. Às vezes faz a Mega pra ter referência pro treinador que tem ali no jogo. Ou faz o treinador pra ter referência na Mega também, pode ser, mas você vê ali a referência do treinador com o Pokémon. E como todo mundo reclamou desses Pokémon no lançamento por ser só um candelabro, um Pokémon objeto, lá em Unova, essa parte do ódio aqui faz ele virar ainda mais candelabro. Literalmente uma Mega que só corresponde a todas as reclamações do design do Pokémon objeto, que torna ele ainda mais objeto. Que serve para lembrar vocês mais uma vez de que todo desenvolvedor de jogos tem senso de humor. Mas também vale mencionar que essa parte candelabro dele é o lado Lure do Pokémon, sendo essa parte onde está o fogo, que chama a atenção das suas presas e que queima seus poderes fantasmagóricos e de fogo, sendo literalmente a parte perfeita para crescer quando o Mega evolui, já que aumenta o seu poder. A mesma coisa no Malamar, o Pokémon mais vilão e mais conectado ao controle mental, aumenta aqui o seu cérebro depois de ter o seu corpo partido por essa força da Mega Evolução, sendo o clássico aqui, cérebro vilão por trás de tudo. Além de, agora, sendo extremamente colorido primariamente por essa conexão à energia que o Mega transforma, sendo até um dos temas da direção de arte nesse jogo, com um arco-íris brilhando através de todos os Pokémon Mega evoluindo. Mas, afinal, também faz sentido, por agora, esse Pokémon usar as cores para controlar os outros. Uma forma de hipnose própria nova que nós vemos como tema principal da Mega, já que tem até um formato meio sistema nervoso. Faz essa conexão com isso, além de também, como a conexão com o tema do Navin, Auscraft que mencionamos mais cedo, aqui Malamar fala da conexão de Emma com a roupa de controle mental que ela usou no final de XY e hoje aqui em Legends ZA, onde lá atrás ela sofreu lavagem cerebral pelo Xerosec, que é o treinador original do Pokémon Malamar,
Então, todas as coisas ali, todas essas peças estão conectadas para a criação da Mega Forma, já que ela tem tematicamente algo conectado a ela. E para terminar as Megas boas, Dragaus visualmente cresce mais detalhes em seus pseudo-braços, parecendo mais com algas em si, fazendo do seu corpo muito maior, além de cultivar um chapéu na sua cabeça que parece referenciar magos, feiticeiros, bruxos, onde esse tecido dele é literalmente mais uma alga gigante roxa. Essa que inclusive desabrocha com suas flores com sementes em formato de Y. Agora o Pokémon ao Mega evoluiu, sua parte de veneno aumenta muito. Ele agora cospe líquidos que enlouquecem as capacidades regenerativas de células, sendo mortal para todos menos a si mesmo, sendo bem parecido com o que células cancerígenas fazem, aludindo diretamente ao nosso fim, já que estamos cada vez mais envenenando os oceanos e os superaquecendo, mas ao invés de causar problemas a meia dúzia de cavalos marinhos, que nem a Mega Evolução aqui faz parecer, aqueles que tomam as decisões que destroem o meio ambiente do nosso mundo, nosso planeta real, vão causar vários tipos de novos câncer em nós, a população geral do planeta. Mas é um dragão venenoso. E, falando em problemas, Mega Hawlucha aumentou os músculos. Acabou. Mas, sendo justo, talvez a Mega Evolução aqui tenha uma inspiração real em lutadores do WWE no Japão, que é uma coisa gigantesca lá também, já que Tiger Mask é um dos personagens lutadores mais famosos no Japão. Teve até um anime próprio. E o seu vilão principal teve 8 encarnações. Black Tiger. Caraca. Mas por que tigres tem a ver aqui? No caso, a máscara do Black Tiger é muito parecida com a máscara do Hawlucha, além de que todos os seus outros ornamentos em seu corpo usam as cores do Tiger Mask original, sendo provavelmente a base inspiracional da Mega do Pokémon em questão de escolha de cores. Com isso, ficou faltando os iniciais e as 2 Megas mais importantes da história. Essas terão os seus próprios vídeos aqui nessa playlist sobre Mega Evolução e nessa playlist sobre Legends EA, além de ter outras coisas aqui pra você clicar. Clicar. Gostei, ótimo vídeo, rapaziada. Gostei demais. A K é muito inteligente. Ele vai ser o mestre Pokémon mais tempo que eu. Acho que eu não tenho toda essa inteligência aí, não. Mas isso, gostei. Olhando assim, as Megas fazem sentido, né? Você estudar, ver as referências do pessoal aí que fez as Megas, os caras que fez a aparência, tem todas as referências certinho de tudo. Aí você bate assim, aí você olha com outros olhos o Pokémon. Tipo, você olha ali da Storm, por exemplo. Isso não é Pokémon. Aí depois você vê essas referências, a pose, o estilo dela correr, esses negócios, as referências, fala, legal essa referência, os caras é brabo e não sei o que, entendi. Aí você começa a pegar gosto do Pokémon, aí você, tipo, meio que aquela primeira impressão sua muda, sabe? E Pokémon também tem vários tipos de Pokémon pra pegar vários tipos de pessoas, sabe? Pra você... Porque tem vários tipos de pessoa que gosta, tipo, que tem seu estilo, que o seu gosto. Tipo, ele pega bastante pessoas de gosto diferente. Por exemplo, eu gosto, tipo, Charizard, esse Pokémon mais da hora, Charizard, tipo, Greninja, gosto do Sceptile, Blaziken, do Lucario, esse Pokémon mais estiloso, mais da hora, assim, mais brabo. Mas tem uns Pokémon que pega outro estilo de gente que vai gostar, tipo, da Meganium, vai gostar ali do Clefairy ali, da Mega do Clefairy, sabe? Tipo, tem várias pessoas com gostos diferentes, Pokémon pega todos esses estilos aí de pessoas, então por isso que tem, tipo, a gente, assim, que gosta de Pokémon, tem mulheres que gostam de Pokémon, tem criança que gosta de Pokémon, deve ter velho que gosta de Pokémon, não é possível. Tem bastante faixa etária. Mas é isso, rapaziada. Ótimo vídeo aqui do Kaká. Vou deixar o link do vídeo original na descrição. Vamos lá, dar aquela moral lá. E se você gostou do meu react também, né? Deixa o like, se inscreve no canal, pra ajudar a gente. É nóis, tamo junto, até o próximo vídeo. Falou.